ótimo. Vou começar assim, porque até mesmo a gente está um pouquinho atrasado. Gente, bom dia, então, para quem eu ainda não havia cumprimentado. Hoje nós vamos, então, ter a parte do sistema respiratório, e se todas as dúvidas estiverem sanadas e a gente ainda tiver um tempinho, a gente vai começar, então, com o sistema digestório, tá? Até mesmo porque esses dois sistemas também têm uma certa relação em relação às estruturas que as compõem, e tem, portanto, o que a gente chama de relação visceral, onde estruturas elas são compartilhadas ou têm algum tipo de conexão ou proximidade anatômica, tá? O ventilador está atrapalhando aí muito o som para vocês? Ou tá bom? Não, tá tranquilo aqui. Ok, então vamos lá. Então, nós temos hoje o sistema respiratório, e como é de praxe, né, a gente vai falar um pouquinho sobre as funções gerais desse sistema, nós vamos ver os órgãos que compõem esse sistema, nós vamos falar um pouco sobre a fisiologia desse sistema, justamente na intenção da gente compreender a relação do sistema respiratório com vários outros sistemas corporais, e também compreender questões, às vezes, patológicas que envolvem o sistema respiratório, mas que têm ou podem ter algum tipo de origem em outros sistemas ou com relação com outros sistemas, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala do sistema respiratório, nós falamos das suas funções gerais, mas antes disso eu queria colocar aqui a divisão do sistema respiratório. O sistema respiratório ele é um sistema relativamente tubular, porque, exceto pela estrutura dos alvéolos pulmonares que formam o pulmão, todo o sistema de condução do ar ele é um sistema tubular, tá? E ele é formado, portanto, né, por dois conjuntos de estruturas. As estruturas que compõem o que a gente chama de vias aéreas superiores, e um conjunto de estruturas que nós denominamos as vias aéreas inferiores. Essencialmente, nós temos como critério de divisão dessas estruturas a localização dessas estruturas. Então, nós dizemos que do pescoço para baixo são as vias aéreas inferiores e do pescoço para cima as vias aéreas superiores. Então, compõem as vias aéreas superiores o nariz, né, com a sua porção externa, a gente chama de nariz externo, e o nariz em sua porção interna, que comumente nós chamamos de cavidade nasal, tá? Então, o nariz é não somente essa porção externa que nós visualizamos, mas também a sua porção interna, denominada cavidade nasal. Logo na sequência, a gente tem, então, a faringe, e logo na sequência, a gente tem a laringe. Então, nariz, faringe e laringe constituem o que nós conhecemos por vias aéreas superiores. Embora a traqueia ela tenha início no pescoço, né, grande parte da traqueia ela está na caixa torácica. Então, nós consideramos a traqueia como um órgão das vias aéreas inferiores. Então, na sequência aqui, traqueia, brônquios, bronquíolos e pulmões são estruturas que compõem as vias aéreas inferiores. Então, vias aéreas superiores, nariz, faringe e laringe, vias aéreas inferiores, traqueias, brônquios, bronquíolos e pulmões, tá? Mas quais são as funções gerais do sistema respiratório? Então, primeira questão que nos remete, dentre as funções do sistema respiratório, está justamente na relação dele, né, com o sistema cardiovascular. Tanto é que em alguns livros esse sistema ele é tratado conjuntamente como sistema cardiorrespiratório. Essa relação com o sistema cardiovascular tem justamente a função, né, tá relacionado com a função de
captação desse oxigênio, né, para entregar a todas as células do corpo, né, esse oxigênio, e a eliminação do gás carbônico, que é produzido pelo metabolismo das células corporais. Então, o sistema respiratório, ele prepara todo o ar, né, para que as trocas gasosas ela aconteçam. Como assim, professora, prepara todo o ar? O ar, quando nós respiramos, ele está cheio de partículas de sujeira, poeira, bactérias, micro-organismos, e, né, é função do sistema respiratório filtrar esse ar. Como é que esse ar ele é filtrado? Inicialmente, a gente tem uma grande quantidade de pelos nas narinas, que é essa porção interna do nariz externo. Então, o nariz externo é esse que a gente vê, e a porção interna do nariz externo, que é essa daqui, né? Logo quando a gente tem a cavidade nasal, né? A abertura aqui do nariz externo, a gente tem essa porção denominada narina. Então, a porção interna do nariz externo é denominada narina. Então, já ali, a gente tem uma grande quantidade de pelos, e esses pelos têm a função de filtrar as grandes partículas. Então, o ar, quando entra na cavidade nasal, pelo formato do nosso nariz, ele entra em turbilhão. E ao entrar fazendo um turbilhão, como se fosse, né, um vendaval, as grandes partículas de sujeira, elas já ficam retidas dentro das narinas. Então, aquela higiene que a gente faz, né, são justamente micro-organismos, poeira, outras partículas que existem no ar, que são grandes e que ficam ali retidos, tá? Então, essas partículas ali retidas, elas geralmente são eliminadas pelo corpo através do processo de higiene que a gente realiza. Mas nós temos, além desses pelos na região das narinas, na região do nariz externo, praticamente em todo o tubo respiratório, a gente tem cílios, né? Então, nós temos uma mucosa nesse tubo respiratório. Essa mucosa, ela é ciliar, e esses cílios também têm a função de remoção das partículas menores de sujeira. Essas partículas menores, por sua vez, em geral, elas são conduzidas até a faringe e elas, então, são direcionadas ao sistema digestório, tá certo? Então, essas partículas menores acumuladas ou retidas, na verdade, nos cílios da mucosa do tubo respiratório, ela ainda é conduzida, né, por esses cílios, elas são retidas e conduzidas até a faringe, e através da faringe a gente elimina pelo sistema digestório essas partículas menores. Para além da filtração do ar, que é importante que esse ar ele chegue filtrado aos alvéolos pulmonares para as trocas gasosas, esse ar também é aquecido. Então, ao longo de todo o tubo respiratório, a gente tem uma grande quantidade de vasos sanguíneos na mucosa desse tubo respiratório, que passa calor do nosso corpo para esse ar inspirado. Então, isso é menos evidente quando a gente está em temperaturas amenas, mas isso é muito importante e muito eficaz em momentos onde a gente está num ambiente muito frio, tá? Então, em ambientes mais frios, o sistema respiratório ele tem essa função de aquecimento do ar. Como é que ele faz esse aquecimento? Ele faz esse aquecimento através dos vasos sanguíneos que estão na mucosa desse tubo respiratório. Mas além de filtrar, além de aquecer, o ar também ele é umidificado. E essa umidificação também interfere nos processos de trocas gasosas. Como é que esse ar ele é umidificado pelas vias aéreas? Ele é umidificado por quê? Porque nós, de novo, temos uma mucosa, né? Nós vimos que essa mucosa é ciliar e filtra. Nós vimos que essa mucosa é rica em vasos sanguíneos, por isso que ela aquece esse ar. Mas por ser justamente uma mucosa, ela tem um muco, que é líquido.
E esse muco, então, passa moléculas de água para esse ar inspirado. Então, a função também de hidratação, né, de umidificação desse ar, é feito pelas vias aéreas. Quando a gente está em situações como um ambiente muito seco, um ambiente muito frio, um ambiente muito poluído, essas funções elas são exacerbadas. E além disso, né, quando a gente pensa, por exemplo, no indivíduo que por qualquer problema respiratório, nessa porção mais inicial das vias aéreas superiores, ele respira pela boca, como é o caso de uma adenoide. O que acontece com esse indivíduo? Ele tem um prejuízo muito grande nesses processos, porque toda a região da cavidade nasal, como um todo, né, nariz, cavidade nasal e faringe, são os grandes responsáveis por esse processo de aquecer, filtrar e umidificar o ar. Então, no momento que eu tenho a respiração pela boca, eu tenho um indivíduo que tem uma dificuldade nas trocas gasosas, porque esse processo de umidificação, filtração e aquecimento ele é prejudicado. Eu tenho um indivíduo que tem recorrentemente infecção laringite ou infecções de garganta. Por quê? Porque o processo de filtração desse ar pelas narinas ele não acontece, então uma grande quantidade de bactéria ela entra através do processo de respiração. Então, observar, por exemplo, a questão da reincidência de infecções de garganta em crianças, ela exige não somente uma observação das questões imunológicas dessa criança, mas também, por exemplo, se essa criança respira ou não pela boca. Então, essas características, né, especialmente durante o sono, e a gente passa 8 horas em média dormindo, isso daí é muito importante para que a gente compreenda o porquê, né, da incidência, por exemplo, de alguns tipos de infecção. Para além de preparar o ar para as trocas gasosas, ele também, o sistema respiratório é responsável, então, pela captação de oxigênio e pela eliminação do gás carbônico. Então, através da relação do sistema respiratório com o sistema cardiovascular, ali nos alvéolos pulmonares, num processo que nós conhecemos como hematose, a gente tem a troca de gases. Então, o gás carbônico produzido pelo corpo, pelas células do corpo durante o processo metabólico, ele é eliminado por uma diferença de concentração, né, que ele está mais concentrado no sangue, menos concentrado dentro do alvéolo pulmonar, da mesma forma que no alvéolo pulmonar eu tenho uma maior concentração de oxigênio por causa do ar inspirado e uma menor concentração de gás carbônico. Então, por uma difusão facilitada pela concentração desses gases dentro do alvéolo e dentro do sangue, eu tenho, então, a passagem, né, do oxigênio para o sangue e a saída do gás carbônico do sangue para dentro do alvéolo pulmonar. Mas essas trocas gasosas, elas permitem não somente a eliminação do gás carbônico, mas a eliminação também de outros íons. Então, no processo de trocas gasosas, o íon hidrogênio, H+, ou a hidroxila, OH-, ela também é eliminada através das vias aéreas ou através da respiração, tá? E isso leva especialmente à formação de água dentro dos alvéolos, o que não é uma coisa ruim, esse processo, né? Por causa justamente que auxilia isso nas trocas gasosas. A água que está dentro do alvéolo em pequeniníssima quantidade, ele é essencial para esse processo das trocas. E através da eliminação do excesso de íons H+, ou de íons OH-, o sistema respiratório ele também está relacionado à regulação do pH do sangue. Então, uma das formas da gente eliminar, né, íons H+, ou íons OH-, principalmente íons H+, é justamente através da respiração, das trocas gasosas. Então, além dos rins, além de nós termos sistemas tampão no corpo, que são substâncias químicas
que naturalmente agem, tornando o corpo, né, levemente ácido, mas tendendo ao básico, nem muito ácido, nem muito básico, essas reações regulando a porcentagem de hidrogênio, o pH do nosso corpo, ele é auxiliado pelo processo da respiração, pelo processo das trocas gasosas, tá? Para além dessas funções essenciais relacionadas ao processo fisiológico que a gente tem, de homeostasia corporal, a gente tem outras funções, como o olfato, ele pertence ao sistema respiratório, o sistema respiratório é responsável pela produção de sons, que nós chamamos de fonação, tá? E, além disso, excreta uma certa quantidade de água, né? Então, a gente elimina a água através da respiração e também elimina calor através da respiração. Então, auxilia na regulação hídrica e na regulação da temperatura corporal. Mas, fisiologicamente falando, os dois pontos mais importantes são realmente a parte da hematose, das trocas gasosas, e a parte da regulação do pH corporal, tá certo? Além disso, claro, a olfação, a fonação também são importantes. Gente, alguma dúvida até agora com relação às funções e à divisão do sistema respiratório? Não? Beleza. Então, agora a gente vai ver que estruturas são essas, tá? Então, essencialmente, como eu falei para vocês, todo o tubo respiratório, ele está relacionado com a função de filtrar, aquecer e umidificar o ar inspirado, tá? Então, a gente tem que pensar em todo o tubo respiratório, desde o nariz até os bronquíolos, com a função de filtrar, aquecer e umidificar o ar, tá? Então, a mucosa ciliar, a mucosa vascularizada, a mucosa que tem, né, muco, portanto tem água, ela vai realizar essa função. Filtra, aquece e umidifica o ar. Então, vamos começar a falar do nariz até os bronquíolos, essa função está muito clara, tá certo? Quando a gente vê, então, num corte mediano, a gente vê que a estrutura do nariz, ela é composta por cartilagem, né, o nariz externo, e por osso. Então, aqui a gente vê o osso nasal, aqui a gente vê a cartilagem nasal. Então, são várias cartilagens que compõem o nariz, não é somente uma, são vários segmentos de cartilagem, tá? Para além dessa porção que nós estamos vendo, deixa eu passar aqui a próxima imagem, a gente tem, por exemplo, também o septo nasal, que grande parte dele, como essa parte que eu estou circulando aqui na imagem, ela é cartilaginosa, mas existe também uma porção óssea que é mais posterior do septo nasal. Essa porção óssea, ela é formada por lâminas do osso frontal, por lâminas do osso palatino, tá? E pelo osso vômer. Então, esses três ossos, eles compõem a parte óssea ou esquelética do septo nasal. Anteriormente, a gente tem apenas a porção cartilaginosa, tá? Bem, como nós falamos, então, aqui em relação ao nariz, nós temos a raiz do nariz, que é essa porção onde o nariz se fixa ao osso frontal, a base do nariz, que é a pontinha do nariz, e as regiões alares do nariz, que são essas duas porções laterais das narinas, ou do nariz externo, tá? Adentrando o nariz externo, ou seja, como eu falei para vocês, a parte interna do nariz externo, que é ali onde a gente passa o cotonete, né, para poder remover aquela sujeira que os pelos
eles removem as grandes partículas ali durante o banho, e não enquanto a gente está assistindo televisão ou ali parado no semáforo. De forma alguma a gente limpa essa região, né, nesses momentos. Então, esta região especificamente, ela é chamada de narina, tá? Então, essa região rica em pelos, que faz essa filtragem grossa do processo da filtração do ar, ela é chamada de narina. Então, apenas essa porção aqui, tá? Bem no iniciozinho. Então, é a parte realmente interna do nariz externo. Então, internamente, essa região aqui. Adentrou, internamente, óbvio, né? Adentrou a porção mais interna do nariz, nós temos, então, a cavidade nasal. Então, dentro da região da cabeça, né, da parte óssea, principalmente daqui da cavidade nasal, nós temos, então, essa região, e essa região ela é caracterizada por dobras, ela tem na sua superfície mais lateral, dobras na cavidade mucosa, ou na porção mucosa dessa cavidade nasal. Essas dobras são chamadas de conchas nasais, sendo que a concha nasal inferior, ela também tem uma parte óssea, ela não é somente mucosa, ela tem uma estrutura óssea que dá consistência a ela, dá resistência. A concha nasal média, ela também tem uma porção óssea, mas ela é menos evidente do que a concha nasal inferior, tá? E a concha nasal superior, ela não tem uma porção óssea, ela é apenas mucosa, tá? Então, ela é apenas uma dobra de tecido mesmo mucoso. Então, nós temos a concha nasal superior, a concha nasal média e a concha nasal inferior, tá? Para que servem as conchas nasais? As conchas nasais, elas aumentam a superfície de contato do ar com a mucosa, para aumentar, portanto, a eficiência no processo de filtrar, aquecer e umidificar o ar, tá certo? Então, essas conchas nasais, repetindo, são dobras de tecido mucoso, sendo que a concha nasal superior, ela é apenas mucosa, e as conchas nasais média e inferior, elas possuem uma estrutura óssea, tá bom? Além de nós termos dentro da cavidade nasal as conchas nasais, os meatos nasais, que são essas porções inferiores abaixo dessas pregas de tecido. Então, imagine uma prega, né, de tecido. Deixa eu ver aqui se eu acho uma foto. Então, imagina uma prega de tecido. Não sei se vocês estão me enxergando. Isso aqui seria uma concha nasal. Então, o que está atrás dessa concha, atrás e embaixo dessa concha. Esses meatos nasais, que são justamente essas porções abaixo e atrás das conchas nasais, são o local de abertura de vários ductos, tá? Um desses ductos é o canal nasolacrimal. O que é o canal nasolacrimal? Então, nós temos aqui o osso lacrimal, não sei se vocês se lembram, aonde está alojada a glândula lacrimal. A glândula lacrimal, então, que produz lágrimas, né? Essa lágrima, ela é produzida continuamente. Então, a gente produz o tempo inteiro lágrimas, independente do nosso estado emocional. No entanto, né, essa lágrima que tem como função lubrificar a região da cavidade a região ocular, a região do olho, ela também lubrifica a cavidade nasal. Então, esse canal nasolacrimal, vou passar aqui a imagem, só para a gente ver. Então, aqui a gente tem a imagem que eu estava mostrando para vocês, só que agora, vejam, a concha nasal média e a concha nasal inferior recortada, tá? Então, a gente não está vendo a dobra, ela foi removida aqui. Oi, estão me ouvindo agora?
A Kathleen perguntou se vocês estão ouvindo. Sim, ótimo. Joia. Joia. Então, vamos lá. Não está ouvindo, Kathleen? Ixi. A partir de que... Bem, tenta entrar de novo. Eu dou um segundinho aqui para você entrar novamente na aula. Sai e entra novamente. Ela não está me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Cadê onde que está a conversação? Ai, meu Deus. Isso, obrigada, Rogério. Vou dar uma esperadinha aqui. Estão me ouvindo agora? Sim, que bom. Kathleen está me ouvindo? Agora sim. Então, ótimo. Então, vamos lá continuar. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma imagem com as conchas nasais que foram rebatidas, que foram removidas, e que nos possibilita ver, olha, esses vários ductos, né? Essas várias aberturas dentro da cavidade nasal. Essas aberturas que vocês veem, não somente como essa daqui, é do canal nasolacrimal, mas essas aberturas também vêm de cavidades que nós temos dentro dos nossos ossos da região da face, tá? Essas cavidades dentro dos ossos da face são chamados de seios. Nós temos o seio frontal, que está aqui ilustrado, o seio maxilar, que está aqui também, o seio etimoidal e o seio esfenoidal, tá? Então, esses 4 seios, que são cavidades dentro do nosso osso, né, da região dos ossos da face, eles também produzem uma secreção, esses seios, é uma secreção muito fluida, muito líquida, e que desce através de ductos, através de canais, para a cavidade nasal. Então, aqui, por exemplo, está a imagem do seio frontal. Olha aqui, ele se abrindo exatamente, né, na concha nasal média, muito próxima aqui ao canal nasolacrimal. Aqui a gente tem o ósteo do seio etimoidal, que esse aqui é o osso etimoide. E aí aqui a abertura dele, ó, certo? Aqui as células do seio esfenoidal. E aí nós temos aqui vários pequenos ductos também de abertura, tá? E não dá para ver, mas também na concha nasal média se abre a do seio maxilar. Então, o que são os seios da face?
Os seios da face são essas cavidades dentro da estrutura óssea que nós temos desses ossos da face, repetindo, frontal, maxilar, etimoidal e esfenoidal, ou etimoide e esfenoide, e eles são principalmente responsáveis por tornar esses ossos, que são muito densos, em ossos mais leves, muito semelhante ao que acontece nos ossos pneumáticos das aves. Tá? Então, as aves como um todo conseguem voar justamente porque grande parte dos seus ossos tem essas cavidades semelhantes a esses seios da face, tá certo? Só que a mucosa que recobre esses seios da face, elas produzem um líquido, tá certo? E esse líquido tem a função de umidificar também a cavidade nasal junto com o canal, junto com as lágrimas conduzidas pelo canal nasolacrimal. Qual que é o problema? O problema é que a cavidade nasal como um todo, nesse processo de filtração, se a gente não tem um ar que seja minimamente filtrado, né, ou de boa qualidade, seja um ar muito poluído, seja ela por partículas de sujeira, tipo poeira, seja ela por um ambiente rico em micro-organismos, esse ar, ao passar pela cavidade nasal, ele deixa esses micro-organismos, né, depositados nessa mucosa. Se o indivíduo tem naturalmente uma baixa imunidade, a tendência é haver uma cultura, né, um aumento da população dessas bactérias ou desses micro-organismos antes de um processo de resposta imunológica do corpo. Bem, por isso, né, que algumas culturas, especialmente as orientais, elas têm o hábito de lavagem da cavidade nasal. Então, se usa um soro, né, para lavar realmente a cavidade nasal. Esse soro sai pela boca, vai para o sistema digestório e esses micro-organismos eles são inativados. Então, frequentemente a gente vê algumas culturas fazendo esse processo de lavagem, especialmente em locais mais poluídos ou mais contaminados, e é por isso que, inclusive, é uma das técnicas interessantes na questão do Covid, né? Então, você fazer a lavagem realmente da cavidade nasal. Essas bactérias que se alojam na cavidade nasal, ou esses micro-organismos, eles podem ascender através desses ductos e ocupar esses espaços ocos dentro dos ossos. Ali dentro, por estar quentinho e protegido, esses micro-organismos geralmente têm a tendência de crescer. E ao crescer, eles provocam um problema que é crítico, né, que são as sinusites. Então, as sinusites, elas são inflamações dos seios. Esse processo inflamatório, ele torna o muco desses seios mais denso e mais viscoso, né? E mais difícil de descer por esses pequenos canalículos para a cavidade nasal. Portanto, quando o processo inflamatório ele está muito grande, o processo infeccioso nesses seios está muito grande, a tendência é o quê? A secreção se acumular dentro desses seios. E é por isso que quando o indivíduo ele tem sinusite, ele tem dores intensas nessas regiões, né, onde os seios se encontram, justamente por causa do acúmulo de muco, né, dentro dessas cavidades, tá bom? Então, a sinusite é um processo inflamatório, muitas vezes em resposta a um processo infeccioso que o indivíduo tem, né, devido a bactérias que estavam na cavidade nasal. Então, nós temos como resposta, né, uma produção de um muco mais denso e que se acumula dentro desses seios. O processo de formação dos seios paranasais, dos seios da face, como vocês quiserem, acham melhor pronunciar, todas essas nomenclaturas estão corretas,
ela depende muito do processo de crescimento do indivíduo, tá? Durante o processo de desenvolvimento, de maturação da face desse indivíduo, os seios eles estão em processo de formação também. Inclusive, os seios maxilares são locais aonde os dentes permanentes, né, eles estão alojados para que no momento que os dentes de leite caiam, ou os dentes descidos caiam, os dentes permanentes então desçam. Então, por isso que a gente fala que o processo de maturação, por exemplo, dos seios maxilares só se dá com a descida dos dentes cisos, caso o indivíduo tenha, né? Então, os dentes terceiros molares ou dentes cisos superiores, eles dão, então, no momento que eles descem, eles tornam, então, completamente maduro ou formado o seio maxilar. Tá? Então, esses seios, eles são formados ao longo do processo de desenvolvimento do indivíduo, e mais precisamente, ou especificamente, o seio maxilar, ele tem uma formação tardia, porque ele depende da descida dos dentes da arcada superior, né? E como os dentes cisos só descem tardiamente, com 17, 18 anos, ou até mais tarde, depois disso é que o seio maxilar ele está completamente formado, tá bom? Então, nós temos, repetindo, 4 principais seios. Então, aqui a gente está vendo o seio frontal, as células etimoidais, né? O seio maxilar e aqui o seio esfenoide, tá? Seio esfenoidal. Aqui, então, o seio esfenoidal de novo, as células etimoidais, aqui o seio frontal, aqui também o seio frontal, tá certo? Eu vou pedir licença, gente, porque tocou de novo aqui a campainha, só um minutinho. Pessoal, desculpa, hoje está um dia muito tumultuado aqui. Então, aqui a gente tem, né, os seios voltando, né? Nessa imagem, é uma imagem com um corte frontal, e ela é ainda interessante, por quê? Porque ela mostra aqui o septo nasal e a relação com as conchas nasais. Então, veja aqui, ó, a concha nasal superior cortada, a concha nasal média, né, recortada, e a concha nasal inferior também recortada, tá? Então, aqui, a concha nasal inferior, aqui, num corte, a gente não consegue ver a concha nasal média, que aqui a gente consegue ver, e aqui uma parte da concha nasal superior, tá certo? Então, nós temos essa estrutura aí das conchas nasais. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui na imagem. Então, quando a gente observa as conchas, a imagem, né, num corte sagital ou num corte mediano,
a gente vê a concha nasal superior, com meato nasal superior logo abaixo dele, a concha nasal média, com meato nasal, né? E a concha nasal inferior. Vamos para a próxima imagem. Aqui, de novo, a concha nasal superior, média e inferior, e aqui o septo nasal. Professora, para que essa imagem? Essa imagem, ela mostra o nosso epitélio olfativo. Então, nessa região em azul, nós temos as células, né, que são células receptoras ou responsáveis pela captação dos odores, tá certo? E essas células, que são células captadoras de cheiro, células olfativas, elas mandam neurônios, mandam nervinhos diretamente para o cérebro, diretamente para o bulbo olfatório, que é essa estrutura aqui no nosso sistema nervoso. Então, vejam, nessa região aqui do osso etimoide, a gente tem uma lâmina, uma porção de osso chamada lâmina crivosa, e através dessa lâmina crivosa, os axônios dessas células que estão aqui, que captam o cheiro, elas vão diretamente para o bulbo olfatório. A informação olfativa, portanto, ela é uma informação muito rápida. A gente rapidamente sente um cheiro, rapidamente a gente tem uma memória olfativa que nos lembra desse cheiro. Então, a passagem de informação da cavidade nasal para o cérebro de uma informação olfativa, ela é muito rápida. Então, aqui eu tenho a lâmina crivosa, aqui eu tenho o epitélio olfativo na região das conchas nasais, aqui o epitélio olfativo na região do septo nasal. Aqui, esses nervinhos emergem para o bulbo olfatório. Então, aqui está o bulbo olfatório, responsável pela interpretação dos cheiros que nós sentimos, tá certo? Uma outra questão, deixa eu ver se eu lembro. Não, acho que é isso. Só uma informação interessante sobre essa questão anatômica, né? Alguns tumores, por exemplo, tumores de hipófise, eu vou mostrar aqui na próxima imagem. Olha só, vejam bem, a hipófise aqui, estão vendo? Essa daqui é a glândula hipófise. As cirurgias, geralmente, de tumor de hipófise, elas são feitas pela cavidade nasal, então o indivíduo não tem abertura craniana superior. Então, através da cavidade nasal, se faz uma incisão no osso, né, e se remove a hipófise. E é justamente através dessas porções mais frágeis na região interna da estrutura óssea do nosso crânio, que os egípcios, inclusive, faziam também a preparação das suas múmias. Então, eles enfiavam um bisel, como se fosse uma faca, pela cavidade nasal, quebrava essa estrutura óssea aqui do osso etimoide, do osso esfenoide, e removia o tecido nervoso. Tá? Então, o processo de mumificação incluía a remoção do encéfalo através desse processo de quebra dos ossos etimoide, esfenoide, através da cavidade nasal, certo? Deixa eu ver aqui o que mais. Falando de cavidade nasal, só um adentro, né, uma questão a mais, que quando, por exemplo, nós temos uma reação emocional, seja de felicidade ou de tristeza, e a gente chora bastante, essa conexão do canal naso-lacrimal, ela fica muito evidente, né? Então, no dia a dia, a quantidade de lágrimas que nós produzimos para umidificar a cavidade do olho, a estrutura do olho, mas também a cavidade nasal, a gente não percebe essa quantidade de líquido descendo. No entanto, quando a gente chora, não somente as lágrimas elas são externalizadas, mas também elas descem pelo canal nasolacrimal, essa quantidade grande de lágrimas. E a gente sente por quê?
que a nossa cavidade nasal ela se enche de muco, ela se enche de líquido. Tanto é que a gente tem que assoar o nariz. Então, só para retomar, né, e falando também dessa conexão entre o olho e a cavidade nasal. E só para complementar, para a gente ver a conexão, da mesma forma quando o indivíduo, por exemplo, tem alguma inflamação na cavidade nasal muito forte, um processo inflamatório, geralmente a gente também tem a produção maior de secreção na região do olho. Então, essa secreção que sai dos olhos nada mais é também de uma secreção que agora ascende da cavidade nasal para a região ocular. Tá bom? Eu acho que com isso eu falei todas as curiosidades e tudo que teríamos que falar sobre cavidade nasal. Alguém tem alguma pergunta sobre cavidade nasal, nariz? Perguntas? Não? Posso continuar, então? Bem, e aonde que termina a cavidade nasal? Tá? A cavidade nasal termina quando terminam as conchas nasais. Então, assim que terminam as conchas nasais, eu tenho um espaço que eu chamo de coanas, tá? Então, coana não é uma estrutura, coana é um espaço. Então, essa região ou esse espaço, logo depois que termina as conchas nasais e o septo nasal, é o que nós chamamos de coana, tá? A partir das coanas começa, então, uma estrutura músculo-mucosa, que é a faringe. Então, a faringe recebe esse nome porque ela tem o formato de funil, tá? A faringe, por ter uma mucosa, ela tem a função de filtrar, aquecer e umidificar esse ar inspirado, mas na faringe a gente ainda encontra estruturas importantes, tá? Mas para além da função de filtrar, aquecer e umidificar o ar inspirado, a faringe ela tem um formato de funil e ela funciona como um amplificador de sons. Então, a nossa voz ela se torna mais alta ou mais baixa, tá? De acordo com a característica da nossa faringe. Então, é por isso que quando a gente está com faringite, a gente fica rouco, né? Justamente porque essa função, quando ela está inflamada, essa função de amplificar os sons, ela fica prejudicada. A faringe é uma estrutura que pertence tanto ao sistema respiratório como ao sistema digestório. E ela é dividida em 3 porções: a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. A nasofaringe começa exatamente aqui na região das coanas. Então, a coana é a região de início ou limite superior da nasofaringe. E uma outra estrutura chamada úvula é a estrutura, né, que compõe o limite inferior da nasofaringe. Então, da coana até a úvula, eu tenho a nasofaringe. Da úvula até a epiglote, eu tenho a laringofaringe. E da epiglote até a cricoide, eu tenho... desculpa, eu falei laringofaringe? Orofaringe. Então, da úvula até a epiglote, eu tenho a orofaringe. E da epiglote até a cricoide, eu tenho a laringofaringe. Então, os limites superior e inferior de cada uma dessas porções da laringe, da faringe, são essas. Então, a coana, limite superior da nasofaringe, a úvula é o limite inferior da nasofaringe, a úvula é o limite superior da orofaringe e a epiglote é o limite inferior da orofaringe. A epiglote é o limite superior da laringofaringe e a cricoide
é o limite inferior da laringofaringe. O alimento, quando entra pela boca, ele passa pela orofaringe, pela laringofaringe e continua em um tubo muscular que é denominado esôfago, que passa aqui por trás da laringe, tá? Já o ar inspirado, ele passa pela cavidade nasal, pela nasofaringe, pela orofaringe, pela laringofaringe, mas ele adentra uma porção anterior, que é aqui a laringe e a traqueia. Então, vejam que nessa região da orofaringe e da laringofaringe passa tanto o ar, como também passa o alimento, tá bom? Na região da nasofaringe, a gente vê algumas estruturas importantes, como eu falei para vocês, né? Que, para além da própria estrutura faringe, existem outras estruturas importantes dentro da própria faringe. Uma delas é esse buraquinho aqui, que é a abertura da tuba auditiva, chamada osteofaríngeo da tuba auditiva, ou ósteo da tuba auditiva, tá? Essa abertura, ela é uma comunicação do sistema respiratório com o nosso ouvido. É por isso que muitas vezes, né, respiratório e digestório, nós temos o ouvido tampado, especialmente se estamos em grandes altitudes, dentro do avião, aquela dor no ouvido devido à diferença de pressão, e a gente mastiga chiclete. Para quê? Para entrar ar através da faringe e nós causarmos uma proporcionalidade entre a pressão atmosférica externa e a pressão atmosférica interna. Então, esse aqui é o ósteo da tuba auditiva, que tem uma comunicação, portanto, do ouvido com o sistema respiratório. Vamos para questões clínicas associadas a essa tuba auditiva. É por isso que uma criança com infecção de garganta pode frequentemente ter uma infecção de ouvido por conta dessa comunicação entre a cavidade respiratória e a cavidade auditiva. Uma outra importância clínica sobre o ósteo da tuba auditiva está relacionada à orientação no processo de lactação ou no processo de ingestão de líquidos pelos bebês, pelas crianças, etc. Por que a cabeça do bebê, especialmente durante o processo de amamentação, ela tem que estar levemente inclinada? Porque no momento que ele ingere o leite, se a cabeça está completamente deitada para trás, né, a tendência não somente o leite vir para o esôfago, mas até mesmo porque o processo de maturação desse sistema de deglutição está em construção no bebê, esse leite também vir para a nasofaringe e tampar e ficar retido dentro do ósteo da tuba auditiva, dentro da tuba auditiva. E isso causa infecções de ouvido, tá? Obviamente. Então, a ingestão, especialmente de leite, né, dentre outros líquidos, do bebê, ela tem que ser feita com a cabeça levemente inclinada, justamente para evitar esse processo de retenção de leite na região da nasofaringe, tá? Então, esse aqui é o ósteo da tuba auditiva. Ao redor do ósteo da tuba auditiva, a gente tem a própria tuba auditiva. Então, é claro que a imagem aqui não dá para ver muito bem, e eu estou sem a minha peça sintética, porque o material já foi para outra casa, eu estou em mudança. Então, a tuba auditiva, ela é esse tubo, essa estrutura meio arredondada que vocês estão vendo aqui, ao redor da abertura, ao redor do ósteo da tuba auditiva. Então, essa tuba auditiva aqui é realmente a parte do ouvido que a gente está falando.
em alguns livros, o nome da tuba auditiva está como torus tubal ou torus tubário, tá? Então, o nome dessa saliência aqui na nasofaringe é torus tubário, torus tubal ou simplesmente tuba auditiva, tá? Além do ósseo faríngeo da tuba auditiva, além do torus tubal, uma outra estrutura importantíssima que está localizada na nasofaringe é essa estruturinha aqui, que é a tonsila faríngea. O que é a tonsila faríngea? A tonsila, qualquer uma delas, é uma estrutura do sistema linfático, tá? Que funciona como um quartel-general de defesa do nosso corpo. Nós vimos que uma grande quantidade de bactérias e micro-organismos, elas ficam alojadas dentro da cavidade nasal. Uma vez reconhecendo esse micro-organismo que está presente aqui na cavidade nasal, o nosso corpo ele libera uma grande quantidade de células de defesa e a principal local de aglomeração dessas células de defesa são nas tonsilas. Especificamente ainda, a tonsila faríngea, ela, para além dessa função de defesa, em alguns indivíduos com sistema imunológico geralmente grande, exacerbado, essa tonsila faríngea ela aumenta muito de tamanho. E aí, ao aumentar de tamanho, nós já falamos um pouquinho logo no início da aula, né, desse problema de saúde, que é a adenoide. Nós chamamos esse aumento da tonsila faríngea de adenoide. Imagina, essa pelezinha, esse tecido aumentado dentro da nasofaringe. O que vai acontecer? O ar, no momento que ele é inspirado, ele tem dificuldade de passar. Então, a tendência é o indivíduo respirar pela boca. Então, naturalmente, o processo de filtração, umidificação e aquecimento do ar, ele é prejudicado. Além disso, maior quantidade de bactérias presentes no ar, dentre outros micro-organismos, eu falo bactérias porque geralmente as infecções de garganta elas são bacterianas, mas podem ser virais também, tá? Elas ficam na região da boca. E aí o processo inflamatório maior é em outra tonsila, que é a tonsila palatina, que nós comumente conhecemos por amígdalas, tá? Então aqui, ó, atrás aqui da língua, uma bolinha que vocês estão vendo bem pertinho aqui da úvula, é a tonsila palatina. E essa tonsila palatina, que nós conhecemos comumente por amígdalas, também passa por um processo inflamatório. Então, vejam que esse sistema ele entra em colapso. É por isso que é bom verificar, né, se a criança tem infecção de ouvido, se a criança tem infecção de garganta, etc., verificar o tamanho da adenoide. Geralmente, ela aumenta até mais ou menos 10, 12 anos, que é a idade que se indica a cirurgia de adenoide, tá? E caso esse indivíduo permaneça com processos inflamatórios recorrentes, provavelmente essa tonsila ela vai aumentar novamente, tá? Então, essa tonsila ela aumenta em resposta à demanda inflamatória que esse indivíduo tem no corpo. Então, aqui a gente tem a tonsila faríngea, tá? Vamos lá. Então, a tonsila faríngea, ela é responsável pela defesa do corpo e quando aumentada, ela responde, né, como adenoide. Então, o nome dela é adenoide. Gente, o rapaz que está aqui em casa, pintando a casa, me chamou aqui. Um minutinho, por favor, porque hoje eu estou resolvendo todas as questões. Só um minutinho. Desculpa aí.
Ai, voltei. Vamos lá. Então, eu estava falando da tonsila faríngea, da nasofaringe, vimos o ósseo da tuba auditiva, o tórus tubal, falei da amamentação. Acho que esse é o principal, tá? Vamos ver, então, aqui essa partezinha mais inferior aqui da imagem, ó, que ela traz exatamente as porções, né, da faringe. Então, aqui, ó, a nasofaringe aqui em amarelo, logo depois que acaba a concha nasal, na região das coanas. Então, das coanas até a epiglote. Ah, professora, desculpa, epiglote não, a úvula. O que é úvula? Então, vamos lá. Aqui a gente tem o palato duro, aqui a gente tem o palato mole, e na pontinha do palato mole, a gente tem uma porção solta, que nós chamamos de úvula. Todo mundo já assistiu aí os desenhos do Tom e Jerry, né? Ele gritando, abrindo o bocão, e aquela sininho ao final ali da garganta, né? No fundo da boca. Então, aquilo ali é a úvula, tá? Essa pontinha aqui, e eu vou mostrar depois em outra imagem, tá certo? Aqui, ó, é a epiglote. Epiglote a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouquinho, tá? Quando falarmos de faringe, desculpa, de laringe. De laringe eu vou falar da epiglote, mas só falando das estruturas, então a gente já viu a coana e eu não havia falado do que é a úvula. Então, a úvula é essa pontinha ao final aqui da boca, do palato mole, tá? Na continuação aqui do palato duro. Então, essa é a estrutura que é a úvula, tá bom? Vamos para a próxima imagem. Então, aqui, só enfatizando, a nasofaringe das coanas até a úvula, a orofaringe, que nós conhecemos comumente como garganta, da úvula até a epiglote, e a laringofaringe da epiglote até a cartilagem cricoide. Abaixo da laringofaringe, nós temos, então, o esôfago, contínuo a toda a estrutura da faringe, tá? Vamos lá. Isso aqui, então, a gente já passou. Isso aqui, então, também, só para poder enfatizar aqui para vocês, ó, acabou aqui a concha nasal, acabou o septo nasal, eu tenho as coanas, e aí, então, começa a nasofaringe. Esse buraquinho aqui, que na imagem está melhor, é o ósseo da tuba auditiva, e essa saliência ao redor do ósseo da tuba auditiva é o que nós chamamos de tórus tubal ou tórus tubário. E essa estrutura aqui parece uma franjinha, ó, parece uma saliência nessa região, logo aqui em cima, é a tonsila faríngea. Então, mostrando aqui, né, eu não tinha descido a imagem, esse também é um corte frontal, então aqui a gente tem a cavidade do olho, aqui, ó, o septo nasal, tá? Aqui a gente tem, ó, a concha nasal média, a concha nasal inferior, veja o formato dele, tá? Das conchas. Abaixo da concha, ó, só para vocês entenderem o que é o meato, é essa região aqui, ó, tá? O meato nasal. Olha o buracão que é o seio maxilar aqui, ó, que tá até em preto. Estão vendo? É uma cavidade enorme mesmo no osso maxilar. Aqui o seio, as células etimoidais do seio etimoidal. Bom? Essa daqui é a mesma imagem, porque era para falar sobre a faringe. Aqui é uma vista posterior. Então, imaginem um corte, né? Como um corte frontal, mais ou menos nessa região aqui da minha cabeça. E aí eu estou vendo essa parte aqui posteriormente. Então, a minha frente tá à frente nessa imagem. E aqui eu vejo, olha, o septo nasal. Aqui a região que eu chamo de coana, tá?
Então, aqui, ó, os espaços aqui das coanas. Na frente, eu tenho as conchas nasais. Na frente, eu tenho as conchas nasais. E aí, das coanas até a úvula, eu tô parecendo Ana Maria Braga hoje, né, gente? Só no intervalo e só fazendo os cachorros latir. Deus que me livre. Vamos lá. E para quem não sabe, Ana Maria Braga é bióloga como eu, viu? Aí, ó. Dá até para fazer um mais você agora. Vou substituir ela. Vamos lá. Faltou a comida. Não seja por isso, Aine. A gente faz também, viu? Saindo daqui da aula, meio-dia, a gente tem essa parte da comida. Porque tem que fazer o almoço. Vamos lá. Então, vamos voltar aqui à nasofaringe. Então, na nasofaringe, né, a gente tem desde aqui as coanas até a região da úvula, tá? Então, essa é a nasofaringe, num recorte, né, desse tubo muscular. Aqui a tonsila faríngea, bem aqui em cima. Da úvula até a epiglote, nós temos, então, a orofaringe. Da epiglote até a cricoide, a laringofaringe, e abaixo, então, o esôfago. Veja que a estrutura, né, vista por trás da cavidade da boca, então aqui no fundo eu tenho a língua, então ao invés de ver a boca de frente, eu estou vendo a boca por trás. E aqui a epiglote, né? Então o alimento quando vem da frente para trás, ele empurra a epiglote para que a epiglote feche essa abertura que dá entrada à faringe, a laringe, olha, que dá entrada à laringe, tá? Então, que é a nossa próxima estrutura aqui que eu vou falar. Só para que vocês vejam o processo de deglutição, como é que se dá. Então, aqui eu tenho a língua ela empurra o alimento para trás, e quando a língua ela empurra o alimento para trás, ela se movimenta e também gera o movimento da epiglote. Então, o alimento, ele, no momento que é empurrado para trás, ele faz com que o palato mole se eleve e feche a nasofaringe. Veja, olha aqui o que acontece com o palato mole, ó. Ele se eleva e fecha a nasofaringe. É por isso que o alimento quase nunca retorna pelo nariz, né? E também o movimento da língua e do alimento faz com que a epiglote, que é essa estrutura roxinha que vocês estão vendo aqui, a epiglote desça e, ao descer, ela tampa a laringe, fazendo com que o alimento desça por trás, pelo esôfago. Quando é a passagem do ar, nós temos, então, a abertura da cavidade nasal, entra o ar passa pela nasofaringe, pela orofaringe, e como a epiglote está aberta, a tendência é esse ar entrar pela laringe e pela traqueia, tá bom? Então, esse daí é uma imagem para vocês verem. Campainha de novo, gente. Hoje tá terrível. Só um minutinho, desculpa. Voltei. Agora era Vanner, ele abre a porta próxima necessidade que tiver. Vamos lá.
Voltamos à aula. Então, aqui a gente tem as cartilagens que compõem a laringe. Nós vimos que a cavidade nasal ela era músculo-mucosa, principalmente a parte mais mucosa, né? A faringe, ela era músculo-mucosa, então ela é uma estrutura muscular que continua com o esôfago, que também é muscular. E na continuação do sistema respiratório, nós temos a primeira estrutura totalmente, ou quase que totalmente cartilaginosa, que é a laringe, tá? A laringe, ela é uma estrutura cartilaginosa formada tanto por cartilagens ímpares, uma, como também por cartilagens que são chamadas de cartilagens pares, porque eu tenho duas delas, tá certo? São 3 cartilagens ímpares e 3 cartilagens pares que formam a laringe. As cartilagens ímpares, elas são maiores e mais visíveis a olho nu. As cartilagens pares, elas são bem menores e elas têm uma relação grande, já entrando aí na questão funcional, relacionadas às pregas vocais, ou seja, relacionada com o processo de fonação. Tá certo? Então, nós vamos identificar agora, numa vista anterior e numa vista posterior, essas cartilagens ímpares e pares da laringe. Então, a primeira delas que eu mostro numa vista anterior, que ela é até sentida, né, de forma a ser palpada, é essa cartilagem aqui, que é a cartilagem tireoide, tá? Nós temos não somente a cartilagem tireoide, mas também a glândula tireoide, que para algumas pessoas, alguns autores, o correto seria falar glândula tireoide e a cartilagem tireoide. Mas de onde vem esse nome, professora? Ambas as estruturas, elas têm um formato muito semelhante a um escudo. E tírios em grego, não sei, não me lembro exatamente, latim, ela significa escudo. Então, tanto a glândula tireoide quanto a cartilagem tireoide têm esses nomes por causa do seu formato, tá bom? Alguns livros aceitam ambas serem chamadas de tireoide. Na clínica se fala muito nas duas tireoide, mas em alguns livros de anatomia vocês vão encontrar a grafia diferente. A cartilagem é chamada de tireoide e a glândula é chamada de tiroide, tá bom? Vamos lá. Mas então essa é a cartilagem tireoide, tá? Essa cartilagem tireoide, ela tem 2 asas, né? Então, essas 2 porções são as asas da cartilagem tireoide, e ela possui uma porção central, que é o centro, né, de fusão aqui das 2 asas, que ela, devido a um processo de maturação e desenvolvimento dos indivíduos, especialmente nos indivíduos do sexo masculino, por causa do espessamento dessa cartilagem, a gente tem essa cartilagem ainda mais proeminente. Então, aquela saliênciazinha que nós chamamos de pomo de Adão, né, nada mais é do que essa saliência da cartilagem tireoide, tá? Esse espessamento da cartilagem tireoide em pessoas do sexo masculino por causa da testosterona, ela inclusive é responsável pela voz mais grave de homens quando comparada à voz mais aguda das mulheres, tá bom? Então, essa cartilagem vista de uma forma anterior, cartilagem tireoide, e vejam que posteriormente eu não tenho cartilagem tireoide, ela é apenas anterior na estrutura física da laringe, tá? Abaixo da cartilagem tireoide, nós estamos vendo aqui esse anel, que é a cartilagem cricoide. Então, a cartilagem cricoide, até nós já falamos dela, porque ela é o limite inferior da laringofaringe,
tá? Então, esse anel aqui, mais fininho, numa vista anterior, é a cartilagem cricoide, e essa estrutura maior, posteriormente, é a cartilagem cricoide, tá? Então, a cartilagem cricoide aqui numa vista anterior, logo abaixo da cartilagem tireoide, e aqui numa vista posterior ela é bem grandona. Ó, ela é essa estrutura aqui toda, tá bom? Por último, dentre as cartilagens ímpares do sistema da laringe, nós temos a epiglote, que nós já vimos a epiglote. A epiglote é ligada por um ligamento à tireoide, tá? Que nós chamamos de pecíolo, e ela tem também essa porção maior da epiglote, que nós chamamos de folha da epiglote. Justamente pela presença do pecíolo, é que a epiglote ela tem a característica, né, de conseguir descer diante da presença do alimento, tampando o ósteo da laringe ou o ádito da laringe, e quando é para a passagem do ar, ela se levantar. Então, essa cartilagem aqui é a cartilagem epiglote. Além dessas três ímpares que eu falei para vocês, que são grandes e bem visíveis a olho nu, que é a cartilagem tireoide, a cartilagem cricoide, a cartilagem epiglote, nós temos ainda outras três pares, tá? São elas a cartilagem corniculada, a cartilagem aritenoide e a cartilagem cuneiforme, que não está aqui representada. A gente não consegue ver a cuneiforme aqui, tá? Mas pela estrutura delas, e a gente vai ver daqui a pouquinho, elas têm uma relação com as pregas vocais como um todo. Então, as pregas vocais, elas estão ligadas a essas cartilagens e elas dão sustentação para o movimento dos músculos das pregas vocais e, portanto, para a produção do som. Então, a laringe como um todo, além de filtrar, aquecer e umidificar o ar inspirado, pela presença das cartilagens e da prega vocal na sua estrutura, a laringe também é o nosso principal órgão fonador. Então, é na estrutura da prega vocal que nós temos essas cartilagens pares. Para vocês terem uma ideia, a importância desse sistema fonador, evolutivamente falando, nós somos os únicos animais com maior capacidade de emissão de sons, tá? Associado a um sistema nervoso altamente desenvolvido. Isso é legal por quê? Porque a gente entende por que, por exemplo, vários primatas têm a área cerebral da fala muito desenvolvida, chimpanzés, gorilas aprendem linguagem de sinais, aprendem a fazer vários sons, mas não conseguem falar, justamente porque ele não tem, primeiro, a questão do corpo, né, e do pescoço numa forma bipedal, eles andam com o apoio dos membros superiores, e segundo, porque o órgão fonador deles também é muito diferente. O único animal com órgão fonador mais parecido com o ser humano é o papagaio. Então, o papagaio ele tem um órgão fonador muito parecido com o ser humano, o que lhe permite imitar os seres produzidos por seres, os sons, produzidos por seres humanos, tá? Então, nós somos os únicos animais que têm justamente essa conjunção de um sistema nervoso altamente desenvolvido e um aparelho fonador altamente desenvolvido, a produção de diferentes sons, o que é importantíssimo, né? Então, um indivíduo que tem, por exemplo, surdez, que ele não aprende a falar, ele tem uma dificuldade, né? Que é justamente utilizar a linguagem de sinais para o processo de fala. Então, compreender como é que esse sistema ele é formado e a importância desse sistema também é que é objetivo nosso, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Então, como eu falei para vocês, as estruturas das cartilagens pares, elas são muito pequenininhas
e elas estão vinculadas às pregas vocais. Então, aqui, nessa vista, que é um corte mediano das cartilagens da laringe, vamos identificar todas? Então, vamos lá. Aqui é a tireoide, aqui é a cricoide, veja que ela é pequenininha na frente e grandona aqui atrás, tá? Essa daqui é a epiglote, ó. A gente só vê a parte foliar da epiglote. Aqui é a parte do pecíolo, tá? Aqui é a cartilagem cuneiforme, como eu falei para vocês, que não dava para ver naquela imagem. E aqui a gente tem a cartilagem aritenoide e a cartilagem corniculada, tá? Elas são bem pequenininhas e elas são de difícil visualização na peça anatômica. Vejam que vinculadas a elas estão as pregas aqui embaixo, né? A prega vocal, que é o que a gente chama de prega verdadeira, tá? Porque aqui em cima a gente tem a chamada prega vestibular, que é a prega vocal falsa. São um total de 4 pregas, 2 vestibulares e 2 vocais, tá? Essas pregas vestibulares, elas não se batem emitindo sons, ao passo que as pregas vocais são as que entram em contato para a produção de sons, tá certo? Quando a gente ainda fala de anatomia da laringe, só para poder aprofundar um pouquinho mais, o nome dessa abertura aqui é, então, abertura da laringe ou ádito da laringe, que é a abertura fechada pela epiglote. Então, a epiglote, no momento que se fecha, ela fecha o ádito ou abertura da laringe. A região das pregas vocais, a gente chama de glote, tá? Então, essa região toda ocupada pelas pregas vocais, nós chamamos de glote. Então, a cavidade abaixo da glote, composta principalmente pela cartilagem cricoide, é a cavidade infraglótica. E aqui, essa região das pregas vocais é a cavidade glótica ou glote. Qual que é a questão sobre essa região que é a glote? É uma região altamente vascularizada. Então, o indivíduo, quando tem um processo alérgico e ocorre a formação de um edema dentro do sistema respiratório, esse edema ele é muito maior na região da glote. Por ele ser na região da glote o processo inflamatório de reação alérgica, o indivíduo não consegue falar e ele também tem um fechamento e o ar não entra e nem sai. Então, ele tem uma dificuldade respiratória muito grande, tá? Então, a glote, ela é justamente a região ocupada aqui pelas pregas vocais. Alguma dúvida sobre laringe? Dúvida sobre laringe? As cartilagens da laringe, a função da laringe. Eu acho que vocês não estão nem em sala, hein? Cadê vocês? Galera? Não, Rogério? Beleza, então. Joia. Então, vamos lá. Refletir. Estamos, professora. Então, vamos lá. Depois você me conta. Ansiosos pelo resultado. Ah, é? Você está mais ansiosa do que eu, Prudência, então. Eu estou mesmo, viu? Com relação ao resultado, eu estou tranquila. Vou gostar de qualquer um deles. Vamos lá. Aqui é só, então, uma ilustração de como essas cartilagens elas estão relacionadas, né, com o movimento das pregas vocais. Então, isso aqui é uma estrutura da laringe, e aqui a gente tem a parte mucosa vinculada às pregas vocais, tá certo? Então, aqui, ó, isso aqui é o músculo cricoaritenoide posterior, aí aqui também, ó, o músculo cricoaritenoide posterior. Então, é só para vocês terem uma relação para entender o movimento das pregas vocais. Então, vejam que as pregas vocais estão aqui
presas à cartilagem tireoide, mas eu tenho também, ó, a cartilagem aritenoide e a cartilagem corniculada aqui nessa estrutura, aonde a prega vocal se prende, né, na outra extremidade. E o movimento dessas cartilagens, aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aqui elas abertas e aquelas fechadas. Então, o movimento dessas duas cartilagens, principalmente, é que faz com que as pregas vocais abram e fechem e vibrem com esse movimento e produza, portanto, sons. Tá bom? Então, só para vocês entenderem como é que é o processo de fonação. Abaixo da laringe, né, que são esse conjunto de cartilagens, novamente eu vou ter uma outra estrutura cartilaginosa. Só que essa estrutura cartilaginosa ela é mais flexível, até mesmo porque esse tubo ele vai se tornando cada vez menor, né, em espaço interno. E a próxima estrutura, então, que nós temos, que pertence agora já às vias aéreas inferiores, é justamente a traqueia, tá? A traqueia, por ser um tubo, por conter mucosa, então a gente continua filtrando, aquecendo e umidificando o ar inspirado, tá bom? Esses anéis são de cartilagem, nós chamamos de anéis traqueais, tá? Eles têm variações na quantidade de número entre indivíduos, então geralmente são 14 a 17 anéis traqueais, tá? Entre 12, na verdade, acho que é 12 e 17 anéis traqueais, vai variar de indivíduo para indivíduo. E esses anéis traqueais, eles são cartilaginosos, mas eles são incompletos. Isso significa, deixa eu mostrar aqui, que na parte posterior desses anéis traqueais, a gente tem uma membrana ou um músculo, chamado músculo traqueal. E essa membrana traqueal, esse músculo traqueal, ele tem a função de expandir a traqueia. Então, no momento de passagem de ar, para que a traqueia se expanda e a cartilagem ele é menos flexível, eu tenho, então, a estrutura muscular, que é o músculo traqueal, permitindo a expansão da traqueia. Então, nós temos aqui a traqueia, né, com esses anéis traqueais, que varia de número, de quantidade. Lembrando que essa traqueia, deixa eu ver se eu tenho outra imagem, não. Ela tem um formato mais ou menos de um C, esse anel traqueal, e que aqui atrás, então, eu tenho um músculo traqueal. Para quê? Para expandir a traqueia no momento que o ar passa através dela, tá? E lembrando, por ser músculo, por ter mucosa, aquece, filtra e umidifica o ar, tá bom? Ao final da traqueia, a traqueia se bifurca em brônquios, tá? Eu tenho o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. No momento da bifurcação, essa estrutura, ó, que parece aqui uma sunguinha, ó, né? Ela parece uma calcinha aqui. Essa estrutura, bem ao final da traqueia, no momento que ela se bifurca, nós chamamos de carina, tá? Essa região que é denominada carina com C, ela é uma região altamente sensível. Mas sensível a quê, professora? Sensível a qualquer tipo de objeto, poeira, qualquer objeto que não seja o ar em si, estimula as células sensíveis da região da carina. Mas por que eu tenho essa região super sensível ao final da traqueia? Porque dali, qualquer objeto, qualquer secreção, qualquer muco que desça pelos brônquios, dificilmente será eliminado por vias normais, tá? Nós temos alguns processos no sistema respiratório que nos auxiliam na eliminação de objetos
que estejam em locais inadequados. Por exemplo, quando a gente está, algum objeto ou algum micro-organismo ou alguma substância química adentra o nosso sistema respiratório pela cavidade nasal, o primeiro impulso, reflexo, na verdade, que nós temos, que é um reflexo natural, é o do espirro. O que é o espirro? Durante o espirro, eu tenho uma entrada de ar, mas a saída de ar durante o espirro é maior, fazendo com que qualquer coisa que esteja na cavidade nasal tenha a tendência de sair. Então, a expiração durante o espirro faz com que qualquer objeto ou secreção ou algo estranho na nossa cavidade nasal seja eliminado. A partir da faringe, laringe e traqueia, um outro tipo de reação reflexa, ela é necessária. E esse reflexo é a tosse, tá? Da mesma forma, a gente tem a entrada de ar, mas a saída de ar pelos pulmões ele é maior, justamente para que a gente possa eliminar essa substância ou esse objeto estranho, tá? Quando é que a gente tosse? A gente tosse quando, por exemplo, a gente está se alimentando e algo desce pela epiglote em direção à laringe, em direção à traqueia. Então, a gente tosse, porque ali só tem passagem de ar. Quando nós temos um sistema respiratório altamente comprometido por uma infecção, e aí eu produzo muco em grande quantidade, então a tendência é a gente colocar esse muco para fora também. Então, a tosse, ele é um sistema reflexo de defesa para que não chegue nada até os brônquios. Portanto, eu tenho a carina. Não sei se vocês já tiveram a experiência de ter uma tosse que parece que o pulmão vai sair pela boca. Justamente porque provavelmente esse objeto atingiu a carina e ele tinha que ser eliminado. Então, como ele está muito embaixo nas vias aéreas inferiores, o acesso de tosse, a tosse ela é tão forte justamente para que essa substância química, esse muco denso, esse objeto, ele seja eliminado das vias aéreas, tá? Então, essa região aqui é o final da traqueia, é chamado carina com C, e é composto internamente por células muito sensíveis à presença de qualquer outra coisa que não seja ar. Como eu falei para vocês, e eu já estou terminando essa primeira parte para a gente poder dar um intervalo, tá? Então, justamente, essa tosse alérgica é porque você tem um processo de resposta imunológica ao longo de todo... Desculpa. Ao longo de todo o tubo digestivo, a gente tem células de defesa. O sistema respiratório e o sistema digestório, gente, é muito interessante, por quê? Porque é o principal local de entrada de coisas que vêm do ambiente externo. Então, naturalmente, a gente está muito protegido pelo sistema imunológico. E ao longo de todo o tubo respiratório, a gente tem pequenos focos, né, que não são chamados de tonsilas, mas são tecido linfóide. Tecido linfóide associado à mucosa dessas vias aéreas. É por isso que esse processo alérgico ele é tão evidente no sistema respiratório. E pequenos estímulos levam esse sistema imunológico a criar uma resposta imunológica. Quando essa resposta imunológica ela é bem controlada, ela não é exacerbada, o indivíduo sente menos. Mas como no seu caso, eu acredito que por ter uma resposta imunológica muito grande, ele realmente produz muita secreção, produz muito edema, porque as células de defesa se aglomeram, né? E ali, vocês vão se lembrar que eu falei do líquido intersticial, o líquido intersticial naquela região se acumula, então isso causa realmente um acesso grande de tosse, porque o corpo ele reconhece
aquilo ali como algo que está invadindo, né, como algo anormal, e quer eliminar aquela secreção para fora, tá? Quer eliminar para fora do tubo respiratório. Então, vamos lá. Saindo da traqueia, então a traqueia se bifurca nos brônquios. E aí, gente, nós temos brônquios de primeira ordem, que são justamente os brônquios principal direito e esquerdo, e a gente chega até brônquios de 16ª, 17ª ordem, que são os chamados bronquíolos. Então, à medida que os brônquios vão se ramificando, esses brônquios eles vão sendo denominados bronquíolos, tá? Então, eu começo com o brônquio principal direito, que é o brônquio de primeira ordem, direito e esquerdo, que são os brônquios de primeira ordem, e na sequência, com o processo de ramificação, esses brônquios são chamados, lá no final, de bronquíolos. Bem, vamos lá ao brônquio principal direito e esquerdo, tá? Primeiro, vocês se lembram da posição do coração. O coração ele está localizado no mediastino, mas a base do coração está voltado para o lado direito do corpo e é mais central, e o ápice voltado para o lado esquerdo, né, mais lateral. Bem, com isso, o formato, o tamanho e a posição dos brônquios principais direito e esquerdo, eles não são idênticos por causa da localização do coração. Isso também reflete no tamanho dos pulmões, que a gente vai falar logo na sequência da nossa aula. O pulmão direito ele é maior, porque ele pode ocupar todo o lado direito da caixa torácica, mas o pulmão esquerdo, em volume, ele é menor por causa da presença do coração. Então, quando a gente olha que o brônquio principal que vai para o pulmão direito e o brônquio que vai para o pulmão esquerdo, olha, o que vocês conseguem ver já de olho nu aqui a diferença? Vamos lá. Já que está todo mundo aqui, vamos participar. Vocês conseguem ver alguma diferença entre eles? Ó, esse aqui é o brônquio principal direito. Ó, este. E este aqui é o brônquio principal esquerdo. Só nisso daí eu já dei uma dica. Vamos lá, quem é que vai falar a diferença? Pode escrever também. Isso, isso. Vocês estão vendo exatamente. Uma delas é o tamanho, né? Esse aqui começa a ramificar primeiro, ou seja, ele é mais curto, enquanto que o esquerdo é mais longo. Por que o esquerdo é mais longo? Por causa da presença do coração, tá? Então, o coração está aqui, ó, e ele faz com que o brônquio principal esquerdo ele seja mais longo. Agora, observem aqui também, ó, já que vocês participaram, eu vou dar as outras duas dicas, tá bom? Esse brônquio principal direito, ele é mais calibroso, né? E o brônquio principal esquerdo, ele é menos calibroso. O que é o calibre? A largura da luz. Então, o direito, ele é mais calibroso, o esquerdo, ele é menos calibroso, tá bom? Terceiro e último diferença dos brônquios principais. Vocês já colocaram aí outras diferenças, realmente. O lado direito tem 3 brônquios lobares, e o esquerdo tem apenas 2, porque o pulmão direito tem 3 lobos e o pulmão esquerdo tem 2 lobos. Isso é uma diferença, mas não é uma diferença do brônquio principal direito e esquerdo. Outra diferença, além do tamanho,
que o direito ele é mais curto e o esquerdo é mais comprido. Além do calibre, que o direito ele é mais calibroso e o esquerdo ele é menos calibroso. O direito ele tem uma descida retilínea, enquanto que o esquerdo, por causa do pulmão, ele faz uma leve curvatura, tá? Então aqui, ó, se vocês veem, ele desce reto. Aqui não, ele faz uma leve curvatura. É por isso que geralmente, eu não estou falando sempre, eu estou falando geralmente, quando um objeto ele é aspirado para dentro dos pulmões, existe uma tendência desse objeto ir para o lado direito. Mas por que, professora? Porque, veja, o brônquio ele é mais curto, ele é mais calibroso e ele é mais retinho. Então, ele fica menos tempo na carina e rapidamente ele cai para o brônquio principal direito e vai para o pulmão direito. Já o brônquio principal esquerdo, ele é mais comprido, ele é menos calibroso e ele tem uma certa curvatura. Então, a tendência, quando um objeto é aspirado para o pulmão, é que vá para o pulmão direito, tá? Por conta dessa estrutura dos brônquios. Como eu falei para vocês anteriormente, os brônquios de primeira ordem são os brônquios principal direito e esquerdo. Os brônquios de segunda ordem são os brônquios lobares e os brônquios de terceira ordem são os brônquios segmentares, e daí para frente eu tenho outros tipos de brônquios até serem transformados em bronquíolos. Então, cada vez menores, se ramificando como se fosse uma raiz de uma árvore, tá certo? Ou a copa de uma árvore, como vocês preferirem. Então, eu tenho um processo de ramificação. Como até Rogério já colocou aqui, uma das diferenças é que eu tenho no pulmão direito 3 lobos e eu tenho no pulmão esquerdo 2 lobos. Portanto, eu tenho no pulmão direito 3 brônquios lobares e no pulmão esquerdo apenas 2 brônquios lobares. Um vai para cada lobo, tá certo? E a partir daí, cada segmento do pulmão, um brônquio segmentar, se ramificando, 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 até chegar no nível dos bronquíolos, tá bom? Só para a gente finalizar aqui, anatomicamente falando, e eu acho que eu tenho uma imagem do bronquíolo mais lá para frente para mostrar para vocês, e do alvéolo pulmonar. Então, aqui a gente tem uma vista do pulmão direito e uma vista do pulmão esquerdo. Então, vejam, 3 lobos no pulmão direito, inferior, médio e superior. E no pulmão esquerdo, apenas o lobo superior e o lobo inferior, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem aqui. Então, esses brônquios vão se ramificando na árvore brônquica, formando brônquios cada vez mais finos, ao passo que eles são chamados de bronquíolos. O bronquíolo final, antes do alvéolo pulmonar, ele é chamado de bronquíolo terminal. O bronquíolo terminal, ele já não tem quase mais cartilagem, ele é praticamente formado por epitélio, muito parecido com a estrutura do alvéolo. E já no bronquíolo terminal, eu já tenho trocas gasosas, tá? Então, os brônquios e os bronquíolos, essencialmente, assim como a traqueia, pela presença de sangue, pela presença de vasos sanguíneos, mas com uma redução muito grande na quantidade de cílios, eles têm a função de aquecer e umidificar o ar. Muito pouco ele filtra, tá? Então, é essencialmente aquecer e umidificar o ar antes desse ar chegar aos alvéolos pulmonares e haver as trocas gasosas durante a hematose. No bronquíolo terminal, eu quase já não tenho cartilagem. Eu já tenho mais epitélio, e aí já no bronquíolo terminal, algumas trocas gasosas já são realizadas.
Então, a troca gasosa mais eficiente é realmente dentro do alvéolo pulmonar, que é essa estruturinha que vocês estão vendo que parece um cachinho de uva, mas o bronquíolo terminal ele já realiza hematose, já realiza trocas gasosas, tá? Mas a rede brônquica como um todo tem, portanto, a função de transportar o ar até os alvéolos pulmonares, aquecendo e umidificando esse ar. A gente vai para um intervalo, são 10h10 aqui no meu computador. A gente retorna às 10h30, tudo bem? 20 minutinhos aí de intervalo. E a gente retorna com pulmão e fala um pouquinho mais sobre o pulmão. Então, beleza, gente. 20 minutinhos. Até daqui a pouquinho.